Vocês sabem o que é mais doloroso do que descobrir que sua própria filha quer te internar? É descobrir o motivo pelo qual ela quer fazer isso. Mas eu estou me adiantando. Deixem-me começar do início, porque essa história absolutamente insana, precisa ser contada exatamente como aconteceu. 25 de outubro de 2023. Eu nunca vou esquecer essa data. Eu estava sentada na sala de audiências do Fórum Central de São Paulo, as mãos tremendo enquanto segurava uma pasta com documentos que minha própria filha havia apresentado contra mim. A sala cheirava em madeira velha e desinfetante. Aquele cheiro de lugar onde vidas são decididas todos os dias. Meu nome é Helena Carvalho. Tenho 58 anos. E até 3 semanas antes daquele dia, eu acreditava que minha filha Camila me amava. Que ela se preocupava comigo. Que quando ela sugeriu que eu procurasse ajuda profissional para minha confusão mental recente, era por amor. Dona Helena, disse o Dr. Marcelo Ferreira, o advogado que Camila havia contratado para mim. Ou contra mim, como eu descobriria depois. A senhora entende por que estamos aqui hoje? Eu olhei para Camila, sentada do outro lado da sala com seu advogado particular. Minha filha de 32 anos, formada em administração, casada com um empresário bem-sucedido, mãe dos meus 2 únicos netos. Ela estava usando aquele terno azul marinho que eu havia comprado para ela no ano anterior. E não conseguia me olhar nos olhos. Entendo que minha filha acha que eu não tenho mais capacidade de cuidar de mim mesma, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Não é questão de achar, mamãe, Camila disse, finalmente me encarando. É questão de fatos. Você tem esquecido compromissos, confundido datas, deixado o fogão ligado. Uma única vez eu havia esquecido uma panela no fogo, enquanto atendia um telefonema importante do banco. Mas na versão de Camila, isso se tornara evidência de demência senil. Meritíssimo! Disse o advogado de Camila, Dr. Roberto Mendes. Um homem alto, de terno caro, com aquele jeito de quem está acostumado a ganhar todas as discussões. Temos aqui laudos médicos que comprovam o estado de deterioração mental da requerida. Laudos médicos. Plural. Eu havia ido a apenas um médico, Dr. Eduardo Santos, um geriatra que Camila havia recomendado, depois de eu ter tido uma pequena confusão com as datas dos meus exames de rotina. Dr. Santos, continuou o doutor Mendes, atestou que a senhora Helena apresenta sinais claros de demência em estágio inicial, com episódios de confusão, perda de memória recente e dificuldade para tomar decisões financeiras complexas. Decisões financeiras complexas. Eu havia construído um império imobiliário a partir de um pequeno apartamento que comprei nos anos 90. Tinha propriedades em 5 bairros de São Paulo, uma carteira de investimentos que eu mesma gerenciava, e acabara de fechar um negócio de R$2 milhões na semana anterior ao diagnóstico do Dr. Santos. Além disso, Dr. Mendes seguiu. Temos depoimentos de vizinhos relatando comportamento errático, conversas com pessoas que não existem e episódios de agressividade. Conversas com pessoas que não existem. Eu havia estado falando ao telefone com o meu contador, Alberto, no jardim de casa quando a vizinha Dona Eulália me viu. Aparentemente, ela não conseguia ver o fone Bluetooth no meu ouvido da distância. Meritíssimo! Disse Dr. Ferreira, meu suposto advogado. Considerando o estado mental da minha cliente e o risco que ela representa para si mesma e para terceiros, solicitamos que seja deferida a interdição civil e que a guarda dos bens seja transferida para a da filha, única herdeira legal. Única herdeira legal. Essa frase ecoou na minha cabeça como um sino funerário. Camila não estava tentando me ajudar. Ela estava tentando me tirar do caminho. O juiz, um homem de uns 45 anos, com cara de quem havia visto de tudo na vida, folheou os documentos em silêncio. Dona Helena,
A senhora gostaria de se manifestar? Eu me levantei e, pela primeira vez em semanas, senti uma clareza absoluta. Meritíssimo! Eu gostaria de fazer algumas perguntas à minha filha. Mamãe, por favor. Camila sussurrou. Não torne isso mais difícil do que já é. Difícil para quem, Camila? Eu me virei para encará-la. Para você que vai herdar 4,2 milhões de reais em propriedades e investimentos? Ou para mim, que vou ser trancada numa clínica sem poder nem escolher o que comer no café da manhã? O silêncio na sala era absoluto. Dr. Mendes tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Continue, dona Helena. Camila, você pode me dizer quando foi a última vez que visitou minha casa antes de decidir que eu estava louca? Camila hesitou. Eu não lembro exatamente. Eu lembro. Foi no dia 15 de setembro. Exatamente 40 dias antes de você entrar com esse processo. E sabe por que você foi lá? Mamãe, você foi lá porque eu havia recusado emprestar 300 mil reais para o negócio do seu marido. Você disse que era um investimento garantido, que eu ia recuperar tudo em 6 meses. Mas quando eu pedi para ver o plano de negócios, você disse que eu não entenderia mesmo, porque era muito complexo para minha idade. Dr. Mendes estava ficando visivelmente desconfortável. Meritíssimo! Esse interrogatório é irregular. Dr. Mendes, o juiz disse calmamente. A senhora está exercendo seu direito de defesa. Continue, dona Helena. Camila, você pode explicar para o juiz por que o doutor Santos, que supostamente me examinou, nunca pediu uma tomografia? Nunca fez testes cognitivos? Nunca solicitou uma segunda opinião? Por quê? Porque o diagnóstico foi claro. O diagnóstico foi claro em uma consulta de 15 minutos? Eu abri minha bolsa e tirei uma gravação no meu celular. Ou o diagnóstico foi claro, porque você já havia explicado para ele exatamente o que ele deveria escrever no laudo. A cor sumiu do rosto de Camila. Dr. Mendes se levantou. Meritíssimo, protesto! Essa gravação não foi apresentada anteriormente, porque eu só descobri que minha filha estava tramando contra mim há 3 dias. Eu respondi. Quando finalmente entendi por que ela havia insistido tanto para eu ir especificamente ao Dr. Santos e não ao Dr. Pereira, que é meu geriatra há 15 anos. Eu apertei o play no celular. A voz de Camila ecoou pela sala. Dr. Santos. A situação da minha mãe é delicada. Ela tem muito dinheiro, está ficando teimosa e, francamente, está tomando decisões financeiras que vão prejudicar toda a família. Eu preciso de um laudo que comprove que ela não tem mais condições de administrar os próprios bens. A voz do Dr. Santos respondeu. Camila, você entende que eu preciso examinar sua mãe primeiro? Claro, doutor. Mas o senhor já sabe o que vai encontrar, não é? Uma senhora de quase 60 anos, viúva, morando sozinha, claramente em declínio mental. O exame é só uma formalidade. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila estava pálida como um fantasma. Dr. Mendes parecia ter engolido a língua. Camila, eu disse suavemente. Você quer me explicar como conseguiu essa gravação acabou no meu celular? Eu não sei do que você está falando. Não sabe? Eu sorri pela primeira vez em semanas. Então você não vai conseguir explicar por que seu marido, Ricardo, estava oferecendo 50 mil reais para o Alberto, meu contador, falsificar documentos provando que eu estava fazendo investimentos irracionais? Dr. Mendes finalmente encontrou a voz. Meritíssimo! Isso são acusações graves sem fundamento. Sem fundamento? Eu tirei um envelope da minha bolsa. Alberto gravou a conversa e me procurou ontem. Aparentemente, minha filha não sabia que ele trabalha comigo há 20 anos e me considera como uma irmã. O juiz pegou o envelope e examinou o conteúdo. Sua expressão foi mudando gradualmente de neutra para chocada. Dr. Mendes, Dr. Ferreira, eu gostaria de vê-los em meus gabinetes. Agora. Enquanto os advogados saíam,
Camila finalmente me olhou nos olhos. E pela primeira vez, vi não a filha que eu havia criado, mas uma estranha que estava disposta a me destruir por dinheiro. Por que, Camila? Perguntei. Você sabe que tudo o que é meu vai ser seu um dia. Por que não podia esperar? Porque um dia pode ser tarde demais. Ela respondeu, e sua voz estava fria como gelo. Porque você pode decidir doar tudo para a caridade, ou se casar de novo, ou fazer qualquer uma das suas decisões impulsivas que sempre fizeram você parecer mais esperta do que realmente é. Suas decisões impulsivas. Como a decisão impulsiva de comprar o primeiro apartamento para alugar quando ela tinha 5 anos. Como a decisão impulsiva de investir na bolsa quando ela estava na faculdade. Como a decisão impulsiva de diversificar meus investimentos que pagaram a universidade dela, o casamento dela, a casa dela. Camila, eu disse, você cometeu um erro muito grave. Qual erro? Eu sorri novamente, e dessa vez foi um sorriso que minha filha nunca havia visto antes. Você assumiu que porque eu sou sua mãe, eu ia deixar você me destruir quietinha. Quando os advogados voltaram, o juiz tinha uma expressão que eu nunca vou esquecer. Dona Helena, após a análise das evidências apresentadas, não apenas indefiro o pedido de interdição como determino a abertura de inquérito para investigação de tentativa de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva. E foi nesse momento que eu percebi que essa história estava apenas começando. 3 dias depois da audiência, eu estava tomando café na minha cozinha quando a campainha tocou. Eram 7h da manhã. Cedo demais para visitas sociais. Abri a porta e encontrei 2 mulheres que eu não conhecia. Uma era mais velha, uns 65 anos, cabelos grisalhos, cara de quem tinha visto muito sofrimento na vida. A outra era mais nova, talvez 40 anos, com um jeito profissional que me lembrava de advogada. Dona Helena, disse a mais velha, meu nome é Antônia Silva. Esta é minha filha, doutora Patrícia Silva. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre sua filha Camila e sobre o Dr. Santos. Meu sangue gelou. Entrem. Na sala, Antônia começou sua história. Dona Helena, meu marido morreu há 2 anos. 3 meses depois, minha filha mais velha, Luciana, me levou no Dr. Santos. Disse que eu estava confusa depois da morte do pai. E o que aconteceu? Mesma coisa que tentaram fazer com a senhora. Laudo de demência em 15 minutos. Processo de interdição. Tentativa de tomar todos os bens. Patrícia completou. Conseguimos reverter no tribunal, mas foi por pouco. Quando vimos seu caso no jornal, decidimos procurá-la. Por quê? Porque descobrimos algo que a senhora precisa saber. Antônia disse. Dr. Santos não trabalha sozinho. Ele faz parte de um esquema. Minha xícara de café tremeu na minha mão. Que tipo de esquema? Patrícia abriu uma pasta. Nos últimos 5 anos, doutor Santos assinou 47 laudos de interdição, todos seguindo o mesmo padrão. Idosos com patrimônio significativo, filhos ansiosos para herdar, diagnósticos rápidos sem exames complementares. 47? Eu mal consegui acreditar. E tem mais. Todos os casos foram representados pelo mesmo escritório de advocacia, Mendes em Associados. O mesmo Dr. Mendes que representava Camila. Como vocês descobriram isso? Por quê? Antônia disse amargamente. Minha filha Luciana não desistiu quando perdemos no tribunal. Ela contratou um detetive particular para investigar minha confusão mental. O detetive descobriu o esquema por acaso. Patrícia continuou. Helena, posso chamá-la assim? Sua filha não agiu sozinha. Existe toda uma rede. Médicos, advogados, até funcionários do cartório que aceleram os processos. Funcionários do cartório? Sim,
Normalmente, um processo de interdição demora meses. O seu foi protocolado e agendado em 15 dias. Isso só acontece com propina ou influência. Eu me levantei e comecei a andar pela sala. Vocês estão dizendo que Camila se associou a criminosos para me roubar? Estamos dizendo que sua filha provavelmente foi recrutada. Antônia respondeu. Helena, você já se perguntou como Camila soube da existência do Dr. Santos? Não, eu nunca havia me perguntado isso. Como assim? Quem indicou o médico para ela? Eu parei de andar. Camila havia dito que uma amiga havia recomendado o Dr. Santos. Mas qual amiga? Ela nunca mencionou o nome. Patrícia, vocês sabem como essa rede recruta as famílias? Sabemos. Eles têm informantes em bancos, cartórios, hospitais. Quando identificam um idoso com patrimônio alto e família problemática, fazem contato. Família problemática? Filhos endividados, netos precisando de dinheiro para a faculdade, genros com negócios em dificuldade. Eles oferecem uma solução rápida e legal para conseguir acesso ao patrimônio. Meu estômago revirou. Ricardo, o marido de Camila, estava mesmo com problemas financeiros. Ele havia perdido muito dinheiro em investimentos ruins no último ano. E se a família recusa? Antônia e Patrícia trocaram um olhar sombrio. Helena, Antônia disse devagar. Você conhece alguém chamada Dona Conceição Almeida? Não, por quê? Ela morreu há 6 meses. Ataque cardíaco. 3 dias antes, havia recusado assinar uma procuração dando poderes totais para o filho administrar seus bens. Vocês estão insinuando que... Estamos insinuando que quando a persuasão não funciona, eles usam outros métodos. O telefone tocou, me fazendo pular. Era Alberto, meu contador. Helena, preciso falar com você urgentemente. Pode vir ao meu escritório agora? Aconteceu alguma coisa? Prefiro não falar por telefone. Mas, Helena, tenha muito cuidado. Acho que estão te seguindo. Desliguei com as mãos tremendo. Dona Helena, Patrícia disse. O que foi? Meu contador disse que estão me seguindo. Antônia se levantou imediatamente. Então precisamos sair daqui. Agora. Por quê? Porque se eles descobriram que você está investigando, sua vida está em perigo. Enquanto eu pegava minha bolsa, uma pergunta terrível surgiu na minha mente. Patrícia, quantas pessoas dessa lista de 47 ainda estão vivas? O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Camila não havia apenas tentado me roubar. Ela havia me entregado para assassinos. Saímos de casa pelos fundos, passando pelo quintal da vizinha Dona Eulália, a mesma que havia testemunhado minhas conversas com pessoas invisíveis. Patrícia insistiu que fôssemos em carros separados até o escritório do Alberto. O escritório dele ficava num prédio comercial antigo no centro da cidade. Quando chegamos, Alberto estava visivelmente nervoso, olhando constantemente pela janela. Helena, obrigado por vir. E vocês são? Apresentei Antônia e Patrícia, explicando rapidamente a situação. Alberto ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça. Faz sentido, ele disse finalmente. Helena, você lembra que eu te falei sobre aquele homem que me ofereceu dinheiro para falsificar seus documentos? Ricardo, o marido da Camila. Não era só Ricardo. Tinha outro homem com ele. Mais velho, de terno caro, com cara de quem manda em tudo. Patrícia se inclinou para frente. Consegue descrever melhor? Uns 55 anos, cabelo grisalho penteado para trás, anel de formatura em direito. Dirigia uma Mercedes prata. Dr. Mendes. Patrícia sussurrou. Vocês conhecem? É o advogado que representou Camila no tribunal e que representou todas as outras 47 famílias. Alberto abriu o cofre e tirou uma pasta. Helena, depois que você me contou sobre o processo, eu comecei a investigar. Tenho contatos no cartório, no banco, na prefeitura. O que eu descobri é perturbador. Ele espalhou documentos sobre a mesa.
Sua conta corrente foi monitorada nos últimos 6 meses. Alguém estava rastreando cada depósito, cada saque, cada investimento. Como é possível? Alguém com acesso interno no banco. E Helena, tem mais. Descobri que sua casa foi avaliada 3 vezes no último mês, por empresas diferentes. Avaliada para quê? Para venda rápida. Eles já estavam calculando quanto conseguiriam por suas propriedades. Antônia pegou um dos documentos. Helena, olhe isso. Sua filha abriu uma conta conjunta em nome de vocês duas, há 2 meses. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada. Aparentemente você assinou. Olhe a assinatura. Era minha assinatura. Perfeita. Mas eu tinha certeza absoluta que nunca havia assinado aquele documento. Eles falsificaram minha assinatura? Ou alguém muito próximo a você assinou por você? Patrícia disse gravemente. De repente me lembrei de algo. Alberto, você lembra daquela procuração que Camila me pediu para assinar mês passado? Disse que era para ela poder resolver uns problemas no cartório em meu nome? Lembro. Você trouxe aqui para eu dar uma olhada. E você disse que estava tudo certo. Estava. Era só para resolver questões burocráticas simples. Mas Helena... Alberto ficou pálido. Se eles fizeram uma cópia antes de você assinar, poderiam ter usado para treinar a falsificação. O telefone de Alberto tocou. Ele atendeu, ficou alguns segundos em silêncio. Depois desligou. Temos um problema. Era meu contato na polícia. Camila acabou de registrar um boletim de ocorrência, dizendo que você ameaçou ela e os netos. Eu ameacei? Quando? Segundo o boletim, ontem à noite você ligou para ela gritando, dizendo que ia fazer ela pagar caro, por ter te traído. Alberto, eu não falei com Camila desde o tribunal. Eu sei, mas eles têm a gravação da ligação. Patrícia se levantou. Gravação com sua voz? Com a voz da Helena. Ou pelo menos algo muito parecido com a voz dela. O mundo estava girando. Eles podem imitar vozes agora? Com a tecnologia atual, é possível falsificar qualquer voz, tendo samples suficientes. Patrícia explicou. E Helena, sua filha tem acesso a anos de gravações suas, mensagens de WhatsApp, ligações familiares. Mas por que fariam isso? Antônia respondeu com voz sombria. Para criar um histórico de instabilidade mental. Se você ameaça a própria filha, isso reforça o diagnóstico de demência agressiva. Alberto estava mexendo no computador. Helena, tem mais. Checaram seu histórico médico no convênio. Alguém marcou consultas em seu nome com 3 psiquiatras diferentes no último mês. Que consultas? Eu não fui a nenhum psiquiatra. Segundo o sistema, você faltou em todas. E todas foram marcadas pela Camila, como sua responsável legal. Responsável legal? Sim. Aparentemente, desde que ela entrou com o processo de interdição, o convênio já estava tratando ela como sua tutora. A realidade me atingiu como um soco. Eles estavam construindo um caso contra mim há meses. Anos! Patrícia corrigiu. Helena, esse esquema é muito sofisticado. Eles não improvisam. Cada vítima é estudada. Cada movimento é planejado. E se eu não tivesse descoberto a tempo? Antônia e Patrícia trocaram outro desses olhares sombrios. Helena, Antônia disse devagar. Você se lembra que eu te falei sobre Dona Conceição? A que morreu de ataque cardíaco? Lembro. Ela não morreu de causas naturais. Morreu envenenada. Meu mundo desabou. Como vocês sabem? Porque a família dela desconfiou e pediu uma segunda necropsia. Encontraram digitálicos no sangue. Remédio para coração em dose letal. E a polícia? Arquivou o caso. Suicídio de idosa deprimida. Eu me sentei pesadamente. Vocês acham que se eu não tivesse descoberto... Achamos que você já deveria estar morta. Patrícia disse sem rodeios. E foi nesse momento que percebi. Camila não estava apenas tentando me roubar. Ela estava me preparando para morrer. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na sala, todas as luzes acesas,
olhando pela janela a cada ruído na rua. Patrícia havia insistido para eu ficar na casa dela, mas eu precisava pensar, precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Às 3 da manhã, meu celular tocou. Número privado. Alô? Silêncio. Depois uma respiração pesada. Helena, disse uma voz que eu reconheci imediatamente. Camila. Camila? De onde você está ligando? Mãe, precisamos conversar. Agora? São 3 da manhã. É a única hora que eu posso ligar sem eles saberem. Meu coração disparou. Eles quem? Mãe, eu cometi um erro terrível. Quando o Ricardo perdeu o dinheiro no investimento, nós ficamos desesperados. A casa estava para ser executada. As meninas iam ter que sair da escola particular. Camila, do que você está falando? Um homem nos procurou. Disse que conhecia nossa situação financeira, que podia ajudar. Ofereceu uma solução para conseguir dinheiro rapidamente. Doutor Mendes? Houve uma pausa longa. Como você sabe do Dr. Mendes? Camila, você precisa me contar tudo. Agora. Eles disseram que seria só uma interdição temporária. Que você ficaria numa clínica particular, bem tratada, e que quando sua saúde melhorasse, tudo voltaria ao normal. E você acreditou? Eu queria acreditar. Ricardo estava ameaçando se matar por causa das dívidas. As meninas estavam perguntando por que não podiam mais fazer as aulas de balé. Eu fechei os olhos. Minha filha havia vendido minha vida para manter o padrão de vida dela. Mas agora você descobriu que eles mentem, não é? Mãe, hoje eles me procuraram de novo. Disseram que você estava causando problemas, que estava investigando coisas que não devia. E o que eles queriam que você fizesse? Eles queriam que eu te convencesse a desistir da investigação. E se eu não conseguisse? Sua voz sumiu. Camila, se você não conseguisse, o quê? Eles disseram que iam resolver o problema de outra forma. E que eu e as meninas teríamos que desaparecer por um tempo, para nossa própria segurança. Agora eu entendia por que ela estava ligando às 3h da manhã. Camila, onde você está? Numa pousada em Campos do Jordão. Trouxe as meninas. Disse para Ricardo que era um fim de semana de mães e filhas. E o Ricardo? Ele não sabe que eu estou ligando. Mãe, ele está apavorado. Disse que se eu não cooperar, eles vão culpar ele por tudo e fazer pior do que prisão. Camila, escute com atenção. Você conhece uma senhora chamada Conceição Almeida? Não, por quê? Ela morreu há 6 meses, envenenada, depois de recusar assinar documentos que dariam poderes para o filho. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Camila, você ainda está aí? Mãe, sua voz estava trêmula. Eles me deram uns remédios para colocar no seu café. Disseram que era para você ficar mais calma, mais cooperativa. Meu sangue gelou. Que tipo de remédios? Umas cápsulas. Disseram que era ansiolítico natural. Eu coloquei na sua xícara de café algumas vezes quando ia te visitar. Quando foi a última vez? 2 semanas antes do tribunal. 2 semanas. Eu me lembrei de ter sentido tonturas, confusão, esquecimentos pequenos naquele período. Havia atribuído ao estresse. Camila, você guardou as cápsulas? Ainda tenho algumas aqui comigo. Não as jogue fora. Vamos precisar analisar o que tem nelas. Mãe, o que eu faço? Se eu voltar para São Paulo? Você não volta. Fica aí com as meninas até eu resolver isso. Como você vai resolver? Boa pergunta. Como uma mulher de 58 anos ia destruir uma rede criminosa que operava há anos com impunidade? Camila, eu preciso que você me diga quem mais está envolvido. Nomes, datas, tudo que você lembra. Tem o Dr. Mendes, o Dr. Santos, um homem chamado Joaquim que trabalha no cartório. Joaquim como? Joaquim Ferreira, ele que acelera os processos. E tem uma mulher, doutora Sônia, que trabalha no banco e passa informações sobre clientes com patrimônio alto. Que banco? O mesmo onde você tem conta. Agência Vila Madalena.
Eu conhecia uma doutora Sônia na agência. Sempre muito solícita, sempre perguntando sobre meus investimentos, sempre oferecendo produtos especiais para clientes VIP. Camila, tem mais alguém? Tem um homem que eles chamam de Dr. Paulo. Ele que resolve os casos difíceis. Resolve como? Mãe, eu não sei exatamente. Mas quando falavam dele, todo mundo ficava com medo. Dr. Paulo, o homem que provavelmente havia matado Dona Conceição. Camila, onde Ricardo está agora? Em casa. Disse que tinha uma reunião importante com o Dr. Mendes hoje de manhã. Uma reunião sobre mim, certamente. Mãe, eu sei que você nunca vai me perdoar. Camila, você é minha filha. Fez uma coisa terrível, mas ainda é minha filha. Agora, o importante é impedir que mais pessoas morram. Depois de desligar, eu fiquei sentada na sala processando tudo. Camila havia me envenenado por semanas. Dr. Mendes estava planejando algo para hoje. E em algum lugar de São Paulo, um homem chamado Dr. Paulo estava sendo contratado para resolver o problema Helena Carvalho. Mas eles haviam cometido um erro fatal. Eles haviam assumido que eu era uma velhinha indefesa e estavam prestes a descobrir que Helena Carvalho não havia construído um império imobiliário sendo indefesa. Na manhã seguinte, eu liguei para Patrícia às 6h. Helena, aconteceu algo? Camila me ligou ontem à noite. Ela quer cooperar. E, Patrícia, descobri quem são os outros envolvidos. Combinamos de nos encontrar no escritório do Alberto em 1 hora. Quando cheguei, encontrei uma surpresa. Havia mais 3 pessoas na sala que eu não conhecia. Helena, disse Patrícia. Quero te apresentar Dr. Marcos Ribeiro, delegado aposentado, e suas filhas, Ana e Júlia. Dr. Marcos se levantou. Era um homem alto, magro, com olhos inteligentes e um aperto de mão firme. Dona Helena, minha história é parecida com a sua. Minha ex-esposa tentou me internar há 2 anos. Mesmo esquema. Dr. Santos, Dr. Mendes, processo relâmpago. Como você escapou? Porque eu era delegado. Conhecia gente no judiciário. Sabia como o sistema funcionava. Mas nem todos têm essa sorte. Ana, uma morena bonita de uns 35 anos, continuou. Papai não apenas escapou. Ele começou a investigar. Descobrimos que essa rede existe há pelo menos 10 anos e já roubou mais de 200 milhões de reais. 200 milhões? Júlia, gêmea idêntica da Ana, abriu um laptop. Helena, posso te mostrar algo? Conseguimos hackear o sistema do Dr. Mendes. Na tela apareceu uma planilha com dezenas de nomes, datas e valores. Meu nome estava lá, junto com patrimônio estimado, 4.200 mil ralhas. Status, em andamento. Risco, alto. O que significa risco, alto? Dr. Marcos respondeu. Significa que você descobriu o esquema e se tornou perigosa. Helena, veja isso. Ele apontou para outro nome na lista. Conceição Almeida. Status, resolvido. Método, Dr. Paulo. Meu estômago embrulhou. Eles têm uma lista de assassinatos? Tem. E Helena, seu nome acabou de ser transferido para a coluna Prioridade Máxima. Júlia clicou em outra aba. Olhe isso. São e-mails internos da rede. Apareceu um e-mail de Dr. Mendes para alguém identificado como DP. Cliente, Helena Carvalho está causando problemas. Filha não conseguiu controlar situação. Solicitamos intervenção urgente. Método preferencial. Acidente doméstico. Acidente doméstico. Eu repeti. É o código deles para envenenamento. Ana explicou. Parece morte natural. Patrícia, eu disse. Preciso contar uma coisa. Camila admitiu que me deu remédios por semanas. Ela ainda tem algumas cápsulas. Onde ela está? Escondida em Campos do Jordão, com as netas. Dr. Marcos se inclinou para a frente. Helena, isso é perfeito. Se conseguirmos analisar essas cápsulas e provar que contém veneno, temos evidência sólida.
Mas como vamos pegar as cápsulas sem colocar Camila em risco? Ela está disposta a cooperar? Está apavorada. Descobriu que eles planejam eliminar ela e as netas também. Alberto, que havia ficado quieto até então, falou: Helena, tem outra coisa. Lembra que você me perguntou sobre doutora Sônia do banco? Sim. Ela me ligou hoje cedo, muito cedo. Disse que precisa falar comigo urgentemente sobre suas contas. Que tipo de urgência? Segundo ela, há irregularidades que precisam ser resolvidas hoje, senão suas contas serão bloqueadas. Patrícia e Dr. Marcos trocaram olhares. É uma armadilha, disse Dr. Marcos. Eles querem você no banco por algum motivo. Júlia continuou mexendo no laptop. Gente, encontrei algo. Olhem este e-mail do Joaquim Ferreira, do cartório. Na tela, documentos de transferência patrimonial estão prontos. Aguardando apenas a assinatura da cliente. Se necessário, utilizaremos método B para obter assinatura. Método B? Falsificação. Ana explicou. Ou coação física. Eles vão me forçar a assinar? Ou vão matar você e falsificar sua assinatura post-mortem? Dr. Marcos disse friamente. Eu me levantei e comecei a andar pela sala. Então é isso? Eu vivo escondida pelo resto da vida? Helena, Patrícia disse suavemente. Há outra opção. Qual? Nós temos evidências suficientes para começar uma investigação oficial. Mas precisamos de mais. Que tipo de mais? Dr. Marcos sorriu pela primeira vez. Precisamos pegar eles em flagrante. E para isso vamos usar você como isca. Como assim? Você vai ao banco encontrar doutora Sônia. Mas não sozinha. Estaremos todos lá, gravando tudo. E se eles tentarem me matar? Então teremos evidência de tentativa de homicídio em tempo real. Alberto balançou a cabeça. Isso é loucura. Não. Eu disse sentindo uma determinação que não sentia há meses. Isso é justiça. Júlia levantou os olhos do laptop. Helena, tem uma coisa que você precisa saber. Encontrei a agenda do Dr. Paulo. E? Ele está marcado para estar no banco hoje, às 14 horas. Mesmo horário que doutora Sônia marcou com você. O silêncio na sala era total. Então, eu disse finalmente. Hoje vai ser o dia em que Helena Carvalho morre. Ou o dia em que essa rede toda vai para a cadeia. Doutor, Marcos me olhou com respeito. Dona Helena, a senhora tem certeza? Tenho. Porque se eu não fizer isso, outras famílias vão passar pelo que a minha passou. E outros idosos vão morrer. Mas havia uma coisa que eu não contei para eles. Havia uma coisa sobre Helena Carvalho que nem Camila sabia. E Dr. Paulo estava prestes a descobrir por que ninguém deveria subestimar uma mulher que sobreviveu na selva imobiliária de São Paulo por 30 anos. Às 13h30, eu estava sentada no meu carro em frente ao banco, usando um microfone minúsculo que Júlia havia colado na minha blusa. Dr. Marcos e as gêmeas estavam num carro próximo, Patrícia e Alberto em outro. Meu celular vibrou. Mensagem de Patrícia. Identificamos Dr. Paulo entrando no banco há 5 minutos. Homem alto, terno preto, pasta de couro. Cuidado. Respirei fundo e entrei no banco. Doutora Sônia me aguardava com um sorriso que não enganava ninguém. Dona Helena, que bom que a senhora veio. Temos uma situação delicada para resolver. Que situação, doutora Sônia? Vamos para minha sala particular. Ela me conduziu a uma sala no fundo da agência que eu nunca havia visto antes. Lá dentro estava um homem que me fez o sangue gelar. Alto, magro, olhos frios como gelo, terno preto, pasta de couro. Doutor Paulo. Dona Helena, disse doutora Sônia. Este é Dr. Paulo Santana, especialista em direito financeiro. Ele vai nos ajudar a resolver seus problemas. Que problemas? Dr. Paulo abriu a pasta. Dona Helena, descobrimos irregularidades graves em suas movimentações financeiras. Transferências suspeitas, investimentos questionáveis. O banco está obrigado a congelar suas contas.
Isso é absurdo. Infelizmente não é. Ele colocou documentos na mesa. A menos que a senhora assine estes papéis, transferindo a administração de seus bens para uma pessoa de confiança. Que pessoa? Sua filha Camila, naturalmente. Eu peguei os documentos. Eram procurações irreversíveis, praticamente transferindo tudo o que eu tinha para Camila. E se eu recusar? Dr. Paulo sorriu. E foi o sorriso mais assustador que eu já vi na vida. Dona Helena, pessoas da sua idade são muito frágeis. Infartos, derrames, quedas em casa. Acidentes acontecem o tempo todo. Está me ameaçando? Estou oferecendo proteção. Assinando esses papéis, a senhora garante que será cuidada adequadamente pelo resto de sua vida. E se eu não assinar? Então eu vou ter que resolver isso de outra forma. Foi nesse momento que decidi mostrar minha carta escondida. Dr. Paulo, eu disse calmamente. O senhor conhece alguém chamado Delegado Marcos Ribeiro? Seu rosto ficou pálido. Por que pergunta? Porque ele está do lado de fora, junto com uma equipe da Polícia Federal. E tudo o que o senhor acabou de falar está sendo gravado. Dr. Paulo se levantou bruscamente. Impossível. Doutora Sônia, eu continuei. A senhora conhece o artigo 171 do Código Penal? Estelionato com agravante de formação de quadrilha? Doutora Sônia estava começando a suar. Dona Helena, acho que houve um mal-entendido. O único mal-entendido foi vocês pensarem que eu era idiota. Dr. Paulo estava ficando desesperado. Senhora, a senhora não entende com quem está mexendo. Entendo perfeitamente. Estou mexendo com assassinos que se disfarçam de profissionais respeitáveis. Foi então que ele cometeu o erro fatal. Dr. Paulo tirou uma seringa da pasta. Dona Helena, sinto muito, mas a senhora vai ter um mal súbito. Vai mesmo? Ele se aproximou com a seringa, mas eu estava preparada. 30 anos vendendo imóveis em São Paulo me ensinaram a sempre ter um plano B. Doutor, Paulo? Eu disse, mantendo a voz firme. O senhor já ouviu falar de spray de pimenta? Borrifei o spray direto nos olhos dele. Dr. Paulo gritou e cambaleou, derrubando a seringa. Doutora Sônia tentou correr para a porta, mas ela já estava sendo aberta. Dr. Marcos entrou com 2 policiais federais. Dr. Paulo Santana está preso por tentativa de homicídio, estelionato e formação de quadrilha. Enquanto colocavam as algemas nele, Dr. Paulo me olhou com ódio puro. Isso não vai ficar assim. Vai sim, eu respondi. Porque temos evidências de todos os seus crimes. Patrícia entrou na sala carregando um laptop. Dr. Paulo, gostaríamos que o senhor conhecesse Ana e Júlia Ribeiro, especialistas em crimes cibernéticos. As gêmeas apareceram na porta. Dr. Paulo, disse Ana, conseguimos acessar todos os seus arquivos. Lista completa de vítimas, métodos utilizados, contas bancárias no exterior. Completou Júlia. E o melhor de tudo, eu disse. Sua conversa com o doutor. Mendes ontem à noite planejando minha morte. Dr. Paulo ficou branco como papel. Vocês não podem provar nada. Alberto apareceu carregando uma caixa. Na verdade, podemos. Temos as cápsulas de veneno que foram dadas a Camila com suas digitais. Além dos registros bancários de todos os pagamentos. Dr. Marcos acrescentou. E os depoimentos de 16 famílias que vocês tentaram roubar. Patrícia disse. Dr. Paulo finalmente entendeu que estava perdido. Eu quero fazer um acordo. Acordo? Eu me aproximei dele. Dr. Paulo, o senhor matou pelo menos 8 pessoas idosas. Destruiu dezenas de famílias. Que tipo de acordo o senhor acha que merece? Posso entregar os mandantes, os chefes da operação. Todos paramos. Que chefes? Vocês acham que Dr. Mendes e Dr. Santos comandam isso sozinhos? Essa rede tem proteção no alto escalão. Juízes, promotores, delegados. Dr. Marcos se aproximou. Que nomes? Preciso de garantias primeiro.
Não está em posição de negociar. Eu disse firmemente. Mas então percebi algo. Dr. Paulo não estava mais com medo. Estava quase aliviado. Por que o senhor está sorrindo? Perguntei. Porque vocês não sabem com o que estão mexendo. Esta operação de hoje foi autorizada desde cima. Muito desde cima. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Quero dizer que metade dos policiais desta cidade trabalha para nós. E que vocês acabaram de assinar sua sentença de morte. Foi quando ouvi um barulho que me fez o coração parar. Sirenes. Muitas sirenes. Vindo na nossa direção. E Dr. Paulo estava sorrindo. As sirenes pararam em frente ao banco. Pela janela vi pelo menos 6 viaturas da Polícia Civil cercando o prédio. Dr. Marcos falou rapidamente no rádio. Base. Aqui é Marcos. Situação comprometida. Solicito apoio da Federal imediatamente. A resposta foi um chiado e silêncio. Dr. Marcos, doutor. Paulo disse com um sorriso sinistro. Seus contatos na Federal já foram neutralizados. O delegado Carvalho está assumindo a operação. Delegado Carvalho? O genro do desembargador Mendes. Sim, doutor Roberto Mendes tem um irmão no Tribunal de Justiça. Meu mundo desabou. A rede era muito maior do que imaginávamos. Doutora Sônia. Doutor Paulo disse para a gerente que ainda estava tremendo no canto. Pode avisar que já resolvemos a situação aqui. Mas doutora Sônia não estava mais tremendo de medo. Estava tremendo de raiva. Não, ela disse firmemente. Doutor Paulo a olhou surpreso. Como assim, não? Eu disse não. Ela se virou para mim. Dona Helena, eu preciso contar uma coisa. Sônia, cale a boca. Doutor Paulo rosnou. Não vou calar. Helena, eu não estou aqui por vontade própria. Patrícia se aproximou. Como assim? Eles têm minha filha, Marina, de 16 anos. Disseram que se eu não colaborasse, ela ia ter um acidente na escola. Doutor Paulo tentou se levantar, mas doutor Marcos o empurrou de volta para Katschudessara. Continue, doutora Sônia. Há 2 anos, meu ex-marido se envolveu com drogas e desapareceu, deixando dívidas enormes. Apareceu um homem oferecendo ajuda. Dr. Mendes. Disse que podia resolver tudo se eu passasse informações sobre clientes ricos. E você aceitou? Eu estava desesperada. Marina precisava de cirurgia urgente. Os hospitais públicos tinham fila de 2 anos. As lágrimas desciam pelo rosto dela. Mas quando eu tentei parar, eles disseram que era tarde demais, que eu já era cúmplice. E se não continuasse, eles entregariam tudo para esta polícia e Marina ficaria órfã. Doutor Paulo estava ficando nervoso. Sônia, você não sabe o que está fazendo. Sei sim. Ela abriu a gaveta da mesa e tirou-te um pendrive. Helena, aqui estão todos os registros. Nomes, valores, contas no exterior. Tudo. Sônia, não! Doutor Paulo gritou. Mas era tarde. Júlia já havia pegado o pendrive e conectado no laptop. Meu Deus! Ela sussurrou. Gente, isso aqui é uma bomba. Tem mais de 300 nomes. Juízes, promotores, delegados, vereadores. Ana olhou por cima do ombro da irmã. Júlia, olhe isso. Tem um esquema paralelo de lavagem de dinheiro através de campanhas políticas. E tem mais. Júlia continuou. Eles não só roubam idosos, também falsificam testamentos, forjam acidentes em empresários que se recusam a pagar propina. Dr. Marcos estava lendo os nomes na tela. Helena, isso não é só crime. É uma organização criminosa que controla parte significativa do poder público em São Paulo. De repente, batidas violentas na porta. Polícia, abram a porta. Dr. Paulo sorriu. Chegou nossa salvação. Mas doutora Sônia fez algo inesperado. Correu para a porta e gritou. Aqui está acontecendo o sequestro. Chamem a Federal. Sônia, sua idiota. Dr. Paulo berrou. Não sou idiota. Sou mãe. Ela se virou para nós. A chave de emergência está na gaveta.
Há uma saída pelos fundos que dá direto no estacionamento do shopping. Patrícia pegou a chave enquanto o Dr. Marcos algemava Dr. Paulo a uma cadeira. Helena, temos que sair. Agora. E a Sônia? Eu fico, ela disse. Preciso proteger vocês o máximo que conseguir. Sônia, eles vão te matar. Talvez. Mas se vocês conseguirem expor essa rede, minha filha vai crescer num mundo mais justo. Abracei aquela mulher corajosa. Sônia, prometo que vou salvar Marina. Eu sei que vai. Saímos pela porta dos fundos enquanto ouvíamos gritos e confusão no banco. Corremos pelo estacionamento do shopping até os carros. Para onde agora? Perguntou Alberto. Para a imprensa, eu respondi. Júlia, consegue transmitir esses arquivos ao vivo? Consigo. Mas Helena, se fizermos isso, não tem volta. Eles vão mandar todo o peso da máquina pública contra nós. Então vamos fazer direito. Peguei meu celular e liguei para um número que não usava há anos. Alô, Marcelo. É a Helena Carvalho. Lembra de mim? Marcelo Silveira, jornalista investigativo da TV Globo, que eu havia ajudado com informações sobre corrupção na prefeitura anos atrás. Helena, claro que lembro. O que posso fazer por você? Marcelo, que tal a maior denúncia de corrupção da história de São Paulo? Estou ouvindo. Uma rede criminosa que inclui juízes, promotores e políticos. Centenas de idosos assassinados. Provas documentais completas. Helena, você tem certeza do que está falando? Tenho. E Marcelo, preciso ir ao ar ao vivo. Hoje. Agora. Por que a pressa? Porque se eu não falar agora, amanhã vou estar morta. 2 horas depois, eu estava no estúdio da TV Globo, segurando o pendrive da Sônia, olhando para câmeras que transmitiriam minha história para milhões de pessoas. Boa noite. Meu nome é Helena Carvalho, e eu vim aqui contar como minha própria filha tentou me matar por dinheiro. Mas essa história não é só sobre traição familiar. É sobre como o crime organizado controla o poder público no Brasil. E foi assim que a guerra realmente começou. O programa foi ao ar às 20 horas em rede nacional. Às 20h45, meu celular tocou. Era Camila, chorando histericamente. Mãe, eles levaram as meninas. Homens armados invadiram a pousada. Meu coração parou. Camila, onde você está? Escondida no banheiro. Mãe, eles disseram que se você não se retratar publicamente até meia-noite, as meninas vão morrer. A ligação caiu. Tentei ligar de volta, mas o número estava fora de área. Dr. Marcos, eu disse. Eles sequestraram minhas netas. Antes que ele pudesse responder, Marcelo Silveira apareceu correndo. Helena, temos um problema. O programa foi censurado. Ordem judicial. E há mandados de prisão contra todos vocês. Por quê? Difamação, calúnia, divulgação de informações sigilosas. O juiz que assinou foi desembargador Mendes. Patrícia bateu o punho na mesa. O irmão do Dr. Mendes. Isso é perseguição. Tem mais. Marcelo continuou. A Polícia Civil está procurando vocês. Mas, Helena, recebi uma ligação estranha. Um homem que diz ser federal de verdade quer falar com você. Onde? Disse que te conhece. Coronel Batista. Meu sangue gelou. Coronel Batista era meu vizinho há 15 anos. Homem sério, discreto, que eu sempre suspeitei que trabalhasse com algo militar. Ele deixou o recado? Disse para você ir na casa dele, sozinha. E Helena? Ele disse que sabe onde estão suas netas. 30 minutos depois, eu estava na casa do Coronel Batista. Ele me recebeu na sala, mas não estava sozinho. Havia 3 homens em trajes civis que claramente eram agentes federais. Helena, disse o coronel. Finalmente posso falar abertamente com você. Sou da Polícia Federal, Operações Especiais. E estamos investigando essa rede há 2 anos. 2 anos? Sim. Mas nunca conseguimos evidências sólidas. Até hoje à noite. Um dos agentes se apresentou. Agente Silva, PF,
Dona Helena, o que a senhora fez hoje foi corajoso, mas também perigoso. Essa organização tem ramificações em Brasília. Coronel, minhas netas foram sequestradas. Eu sei, e já localizamos onde estão. Ele mostrou uma foto aérea. Sítio em Ibiúna, propriedade do desembargador Mendes. Temos uma equipe se posicionando. Elas estão bem? Por enquanto, sim. Mas, Helena, eles não vão machucá-las enquanto você for útil para eles. Como assim? Eles querem que você faça uma coletiva de imprensa amanhã, dizendo que tudo foi mal entendido, que está confusa por causa da idade. Agente Silva continuou. Se você fizer isso, eles devolvem as meninas e a deixam viver. Mas todos os outros que ajudaram você vão morrer, completei. Exato. Me levantei e caminhei até a janela. Lá fora, a rua estava estranhamente vazia. Coronel, por que vocês não prendem todos de uma vez? Por que precisamos de mais evidências? Os arquivos que vocês têm são importantes, mas muitos foram obtidos ilegalmente. Não sustentariam um processo. Então precisamos que eles se entreguem. E para isso vamos usar você como isca. De novo? De novo. Mas desta vez com proteção total da Polícia Federal. Agente Silva abriu uma pasta. Helena, montamos um plano. Você vai fazer a coletiva que eles querem. Mas não para se retratar. Para quê, então? Para confessar crimes que você não cometeu. Não entendi. Como assim? Você vai dizer que foi você quem matou o Dr. Santos e que tem provas comprometedoras contra toda a rede. Mas Dr. Santos está vivo. Não está mais. O coronel disse gravemente. Foi encontrado morto em casa há 2 horas. Overdose de insulina. O mundo girou. Eles mataram o próprio médico? Para calar as pontes. Helena, Dr. Santos ia colaborar conosco. Eles descobriram. E agora querem colocar a culpa em mim? Queriam. Mas vamos virar o jogo. Você vai assumir a culpa publicamente. Dizer que tem evidências que podem destruir todos eles. E marcar um encontro para entregar tudo. E aí? Aí eles vão aparecer em peso para te eliminar. E nós estaremos esperando. Agente Silva mostrou um dispositivo pequeno. Rastreador e gravador militar. Impossível de detectar. E se der errado? Se der errado, suas netas morrem. Você morre. E essa rede continua matando idosos por mais 10 anos. Peguei o dispositivo. Quando fazemos isso? Amanhã às 10 horas. Coletiva na Câmara Municipal. Local público, muitas câmeras. E minhas netas? A operação de resgate acontece simultaneamente. No momento que você começar a falar, nossa equipe invade o sítio. Essa noite não dormi. Às 6h da manhã, liguei para a Patrícia. Helena, obrigada a Deus que você está bem. Onde você está? Patrícia, preciso que você confie em mim. Hoje às 10 horas, assista minha coletiva na TV. E quando eu falar, não acredite em nada. Helena, o que você está planejando? Estou planejando acabar com essa história de uma vez por todas. Às 9h45, eu estava na Câmara Municipal, cercada por jornalistas. Coronel Batista estava disfarçado de cinegrafista. Os agentes federais espalhados pela multidão. No bolso, o dispositivo estava ativado. Às 10 horas em ponto, olhei para as câmeras e comecei a maior mentira da minha vida. Meu nome é Helena Carvalho. E eu vim aqui confessar que assassinei Dr. Eduardo Santos. O burburinho foi imediato, mas eu continuei. E tenho provas de que não agi sozinha. Dr. Eduardo Santos me chantageava há meses. Continuei na coletiva, inventando cada palavra. Ele tinha evidências de crimes que cometi no passado e queria dinheiro para ficar quieto. As câmeras focaram em mim enquanto eu interpretava o papel de criminosa confessa. Quando ele ameaçou expor minha filha Camila, eu não tive escolha. Envenenei o café dele com insulina durante nossa última consulta. Repórteres gritavam perguntas, mas eu levantei a mão pedindo silêncio.
Mas Dr. Santos não era o único que sabia dos meus segredos. Tenho uma pasta com documentos que compromete pessoas muito importantes. Juízes, políticos, empresários. Foi quando vi o que esperava. Rostos conhecidos na multidão. Dr. Mendes havia chegado junto com 2 homens que claramente eram seguranças. Se algo acontecer comigo nas próximas 24 horas, eu disse olhando diretamente para ele. Esses documentos serão entregues à imprensa internacional. Dr. Mendes estava falando urgentemente no celular. Coronel Batista me fez um sinal discreto. Continue. Os documentos estão guardados num local que apenas eu conheço. Amanhã às 14 horas, no Parque Ibirapuera, próximo ao lago. Entregarei tudo para quem me garantir proteção total. A coletiva terminou em caos. Repórteres correndo, câmeras filmando, todo mundo gritando perguntas que eu não respondi. Saí escoltada pelos agentes disfarçados, mas vi Dr. Mendes me seguindo com os olhos. No carro, Coronel Batista estava tenso. Helena, funcionou. Interceptamos ligações dele. Ele está mobilizando pelo menos 15 homens para o encontro de amanhã. E minhas netas? Equipe Alfa está em posição. Invasão em 3 horas. Por que 3 horas? Porque precisamos que eles acreditem que você está vulnerável. Se resgatarmos as meninas agora, eles vão desconfiar da armadilha. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Era a voz de Dr. Mendes. Sua apresentação foi impressionante. Doutor, precisamos conversar antes do seu encontro de amanhã. Sobre o quê? Sobre suas netas. E sobre o que realmente aconteceu com o doutor Santos. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Quero dizer que sabemos que você está mentindo. Dr. Santos não foi morto com insulina. Foi morto com o mesmo veneno que sua filha te dava. Coronel Batista estava gesticulando para eu continuar falando. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque quem matou o Dr. Santos foi sua própria filha. O mundo desabou. O quê? Camila descobriu que Dr. Santos ia cooperar com a polícia. Então ela resolveu silenciá-lo. Helena, sua filha não é vítima. Ela é nossa parceira há 2 anos. Você está mentindo. Estou? Então explique como ela conseguiu as cápsulas de veneno. Explique como ela sabia exatamente quando te dar as doses. Explique como ela conseguiu acesso às suas contas bancárias. Cada palavra era uma punhalada. Helena, sua filha, não foi coagida a participar. Ela nos procurou. Ofereceu você em troca de R$500 mil. Isso é impossível. É verdade. E sabe qual foi a ideia dela para te matar? Fazer parecer que você havia enlouquecido de grife e cometido suicídio. Mas você se mostrou mais esperta que esperávamos. Coronel Batista estava anotando tudo, gravando a conversa. Helena, suas netas estão bem. E vão continuar assim se você for razoável. O que você quer? Quero que você apareça amanhã no parque. Sozinha. Sem dispositivos, sem backup. Vai entregar documentos falsos e morrer de forma natural. Ataque cardíaco por estresse. E se eu recusar? Suas netas morrem. Sua filha assume sua identidade e herda tudo. E nós continuamos nosso trabalho. A ligação caiu. Coronel Batista estava pálido. Helena, precisamos repensar tudo. Por quê? Porque se Camila realmente faz parte da rede, ela sabe de todos os nossos planos. Ela esteve presente em todas as reuniões, ouviu todas as estratégias. Agente Silva apareceu na sala correndo. Coronel, temos problema. A operação de resgate foi comprometida. Quando nossa equipe chegou ao sítio, ele estava vazio. E as meninas? Desapareceram, mas encontramos evidências de que nunca estiveram lá. Eu me sentei pesadamente. Eles nunca sequestraram minhas netas. Sequestraram? Não. Foi tudo encenação. E Camila? Camila provavelmente está coordenando tudo. Coronel Batista estava estudando um mapa. Helena, se eles sabem que é uma armadilha,
Por que ainda querem o encontro amanhã? Porque a armadilha não é para eles. Eu respondi, finalmente entendendo. A armadilha é para mim e para vocês. Como assim? Amanhã no parque não vão aparecer 15 criminosos para serem presos. Vão aparecer 15 atiradores para matar todos nós. O silêncio na sala era total. Helena, Coronel Batista disse finalmente. Se isso for verdade, então amanhã às 14 horas, Helena Carvalho realmente vai morrer. Mas havia uma coisa que nem Dr. Mendes, nem minha própria filha sabiam sobre mim. 30 anos construindo um império me ensinaram que, às vezes, para ganhar uma guerra, você precisa fazer todo mundo acreditar que perdeu. Naquela noite, mandei todo mundo embora. Coronel Batista, Agente Silva, até Patrícia. Todos protestaram, mas eu fui firme. Precisava de tempo para pensar sozinha. Às 23h, liguei para um número que não usava há 5 anos. Alô? Olá, Sérgio. É a Helena Carvalho. Sérgio Moraes. Detetive particular, ex-militar, homem de confiança que havia me ajudado com alguns problemas imobiliários complicados no passado. Helena, que surpresa! Vi você na TV hoje. Coisa séria. Sérgio, preciso de um favor. Grande. Estou ouvindo. Preciso que você encontre minhas netas. De verdade. E traga elas para mim ainda hoje. Helena, achei que elas estavam sequestradas. Estão, mas não pelos criminosos. Estão com minha filha Camila. Expliquei rapidamente a situação. Sérgio ouviu em silêncio. Helena, se sua filha realmente está envolvida... Ela está. E Sérgio, há mais uma coisa que preciso que você faça. Qual? Quero que você investigue Dr. Mendes. Tudo. Família, propriedades, contas bancárias, fraquezas. Para quê? Porque amanhã eu vou destruir ele. Completamente. Às 3h, Sérgio me ligou de volta. Helena, encontrei suas netas. Estão num apart-hotel em Campos do Jordão. Camila está com elas, mas saiu há 1 hora. As meninas estão sozinhas com uma babá. Traga elas agora. Já estou indo. Mas, Helena, descobri algo sobre Dr. Mendes que você precisa saber. O quê? Ele não é só advogado corrupto. É filho de alemães que fugiram da Europa depois da Segunda Guerra. A família tem histórico de crimes de guerra. Como assim? O pai dele, Wilhelm Mendes, era nazista. Chegou ao Brasil em 1947 com identidade falsa e muito ouro roubado. O império da família foi construído com ouro de judeus mortos. Meu sangue gelou. Você tem provas? Tenho documentos do Arquivo Nacional Alemão. E Helena tem mais. Dr. Mendes tem um irmão gêmeo. Eu sei, o desembargador. Não, um terceiro irmão, que vive na Alemanha e está sendo investigado por tráfico de pessoas. Sérgio, preciso de tudo isso documentado. Já está. E Helena, descobri onde Dr. Mendes guarda os arquivos principais da rede. Onde? No subsolo do escritório dele. Cofre militar, sistema de segurança alemão. Mas tem uma entrada de emergência que ele não sabe que eu conheço. Às 6h, minhas netas estavam na minha casa. Sofia, 8 anos, e Laura, 10 anos, correram para meus braços chorando. Vovó, a mamãe disse que você estava doente. Não estou doente, minha amor. A mamãe que está confusa. Sérgio me entregou uma pasta grossa. Helena, tudo está aqui. Documentos nazistas, contas na Suíça, lista completa da rede. E uma surpresa. Que surpresa? Dr. Mendes não é o chefe. Tem alguém acima dele. Quem? Um empresário alemão chamado Klaus Weber. Vive em São Paulo há 20 anos. Tem empresas de fachada. E comanda redes similares em toda a América Latina. Onde posso encontrá-lo? Aí que está. Ele vai estar no parque hoje, comandando a operação para te matar. Às 9h, liguei para Coronel Batista. Helena, onde você esteve? Estávamos preocupados.
Coronel, mudança de planos. Encontrei minhas netas e descobri quem realmente comanda essa rede. Expliquei sobre Klaus Weber e os documentos nazistas. Helena, isso muda tudo. Se conseguirmos prender Weber, destruímos a rede inteira. Exato. Mas, coronel, preciso que você confie em mim. Completamente. O que você está planejando? Vou ao encontro no parque como combinado, mas não como isca, como caçadora. Helena, isso é suicídio. Não, é justiça. Às 13h30, eu estava no Parque Ibirapuera, caminhando em direção ao lago. Mas não estava sozinha. Sérgio e mais 3 ex-militares contratados por ele estavam posicionados. Às 13h55, vi os homens de Dr. Mendes chegando. 15 atiradores, como previsto, se espalhando pelo parque. Às 14 horas em ponto, Dr. Mendes apareceu, acompanhado de um homem alto, loiro, que só podia ser Klaus Weber. Helena! Dr. Mendes gritou. Está na hora de acabar com essa palhaçada. Concordo. Eu respondi segurando a pasta que Sérgio havia me dado. Está na hora de acabar. Foi quando abri a pasta e comecei a ler alto. Klaus Weber, cidadão alemão, filho de Heinrich Weber, oficial SS condenado por crimes contra a humanidade. O rosto de Weber ficou branco como papel. Comandante de rede internacional de tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e assassinatos. Weber gritou algo em alemão para seus homens. Foi quando percebi que não eram atiradores. Eram agentes da Interpol. Senhor Weber, disse um deles em inglês, está preso por crimes de guerra e tráfico internacional. Dr. Mendes tentou correr, mas Sérgio apareceu atrás dele. Não tão rápido, doutor. E foi nesse momento que entendi. Coronel Batista não era só Polícia Federal. Era Interpol. E Klaus Weber era procurado há 20 anos. 3 meses depois, eu estava no mesmo tribunal onde tudo havia começado. Mas desta vez, eu não era a ré. Era a principal testemunha de acusação no maior julgamento criminal da história de São Paulo. O juiz, não o corrupto desembargador Mendes, que estava preso, mas um magistrado federal especialmente designado, chamou meu nome. Dona Helena Carvalho, aproxime-se para o depoimento final. Olhei para o banco dos réus. Dr. Roberto Mendes, Dr. Paulo Santana, Klaus Weber e 17 outros membros da rede. Todos algemados, todos derrotados. E no final da fila, minha filha Camila. Dona Helena, disse o promotor federal, pode nos contar em suas próprias palavras como descobriu que sua filha planejava assassiná-la? Na verdade, eu respondi, ajustando-o com o microfone. Eu sempre soube. Um murmúrio percorreu o tribunal. Camila me olhou espantada. Como assim, sempre soube? Perguntou o juiz. Meritíssimo! Eu construí um império imobiliário em São Paulo. Vocês acham que consegui isso sendo ingênua? Há 2 anos eu já sabia que Camila estava com problemas financeiros. Há 1 ano descobri que ela estava me espionando. Há 6 meses, instalei câmeras secretas em minha própria casa. Fiz sinal para meu advogado que ligou um televisor na sala. Estas são gravações da Camila colocando remédios no meu café, fotografando meus documentos e ligando para Dr. Mendes combinando os detalhes da minha interdição. As imagens passaram em silêncio total. Camila estava pálida como um fantasma. Mas, dona Helena? Perguntou o promotor. Se sabia de tudo, por que não a impediu antes? Porque eu precisava saber até onde ia a corrupção. Precisava mapear toda a rede antes de agir. O juiz se inclinou para a frente. A senhora está dizendo que foi tudo planejado? Exato. Cada passo, cada reação, cada aparente descoberta foi cuidadosamente orquestrada. Inclusive, contratar o Alberto há 20 anos, sabendo que um dia eu poderia precisar de alguém absolutamente confiável. Alberto, na plateia, sorriu discretamente. E o Coronel Batista? Coronel Batista é meu primo.
filho da irmã da minha mãe. Trabalha com operações internacionais há 15 anos. Quando percebi que a rede tinha conexões estrangeiras, pedi ajuda dele. Klaus Weber tentou se levantar, mas foi contido pelos seguranças. E a coletiva onde confessou ter matado o Dr. Santos? Estratégia para fazer Klaus Weber sair da toca. Homens como ele só aparecem quando acham que controlam a situação completamente. O promotor abriu outra pasta. Dona Helena, pode explicar ao tribunal como conseguiu os documentos que provam a conexão nazista da família Mendes? Simples. Contratei os melhores investigadores da Alemanha. Custou 200 mil euros, mas valeu cada centavo. Dr. Mendes finalmente encontrou a voz. Isso é impossível. Você é uma velha sem conhecimentos. Eu sorri. Doutor Mendes, o senhor sabe qual foi seu maior erro? Qual? Assumir que uma mulher de 58 anos não poderia ser mais inteligente que homens de 40. O senhor subestimou completamente quem estava atacando. Me virei para Camila. E você, minha filha, cometeu o erro mais grave de todos. Qual erro, mãe? Você esqueceu que eu te criei. Conheço cada expressão sua, cada mentira, cada manipulação. Você aprendeu tudo isso comigo, mas esqueceu que a professora sempre sabe mais que a aluna. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas eu não senti pena. Camila, você vendeu sua mãe por 500 mil reais. Sabe quanto isso representa do meu patrimônio? Menos de 12%. Você destruiu nossa família por migalhas. O juiz bateu o martelo. Passaremos à leitura da sentença. Klaus Weber, 25 anos de prisão por tráfico internacional e crimes de guerra. Dr. Mendes, 20 anos por formação de quadrilha e múltiplos homicídios. Dr. Paulo Santana, 18 anos por assassinato qualificado. E, finalmente, Camila Carvalho Silva, 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, estelionato e participação em organização criminosa. Camila desabou em choro, mas eu permaneci impassível. 6 meses depois, inaugurei o Instituto Helena Carvalho de Proteção ao Idoso. Um prédio de 10 andares em Moema, com advogados gratuitos, assistentes sociais e até detetives particulares especializados em golpes contra idosos. Na placa da entrada, uma frase que resumia tudo o que aprendi. A experiência não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece com você. Sofia e Laura, minhas netas, moram comigo agora. Elas perguntaram sobre a mãe apenas uma vez. Vovó, por que a mamãe foi embora? Porque ela esqueceu que família não é sobre dinheiro. É sobre amor. Ela vai voltar? Um dia. Quando aprender a diferença. Hoje tenho 59 anos, patrimônio de 8 milhões de reais, que cresceu depois que recuperei tudo o que a rede havia roubado. E a satisfação de saber que 47 famílias conseguiram justiça. Ah, e sobre aquela primeira audiência, quando Camila tentou me internar. O Dr. Ferreira, meu advogado, era na verdade um ator contratado por mim. Eu queria ver até onde Camila iria. Ela foi até o fim, e agora está pagando o preço. As pessoas sempre me perguntam se eu perdoo minha filha. Minha resposta é sempre a mesma. Perdão é para quem se arrepende. Justiça é para quem não se arrepende. Camila ainda não se arrependeu, mas tem 15 anos para pensar sobre isso. E quando sair da prisão, vai descobrir que sua herança foi toda doada para vítimas de golpes contra idosos. Afinal, como eu sempre digo, se você tentar me derrubar, é melhor ter certeza de que me matou. Porque se eu sobreviver, você vai descobrir por que Helena Carvalho construiu um império. E por que ela pode destruir o seu em uma tarde.